O Revista Brasil TVT conversa agora com José Gomes Temporão, que é médico, sanitarista, pesquisador da Fiocruz e também foi ministro da Saúde. Boa noite, doutor Temporão. Seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo de novo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Doutor Temporão, esta semana o Brasil viu aí recordes e mais recordes de mortes e o número de contaminados nesse país não para de crescer. Pergunta que eu faço para o senhor e para os nossos telespectadores do Revista Brasil TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Onde isso tudo vai parar, doutor Temporão? Infelizmente, o que nós estamos assistindo faz parte de um processo que nós, da saúde pública, cientistas, instituições da área de ciência, já vínhamos denunciando e alertando desde o ano passado. Veja, quando surge uma doença como essa, que já no início, nos primeiros meses de 2020, sinalizava que alguma coisa muito grave estava acontecendo, vocês lembram do colapso nas cidades italianas, você tem que fazer o quê? Primeira decisão. Eu estou falando com a experiência de quem viveu a pandemia do H1N1 como ministro. Você chama primeiro o governo, os vários órgãos, ministros, ministérios, instituições, para compor um comitê permanente, um comitê de emergência, presidido e liderado pelo Ministério da Saúde, que vai, a partir dali, estabelecer todos os processos, toda a estratégia de enfrentamento, que é muito complexa. E o governo federal começou fazendo isso, com o ministro Mandetta e com o ministro Tais. Mas, rapidamente, o olhar do presidente da República, de quem o assessorava à época, contaminou todo o processo. Ali houve uma ruptura, em abril, a nomeação de uma pessoa completamente desqualificada para tratar do tema, que também compôs uma equipe desqualificada, perdeu-se essa integridade do órgão federal, que é quem lidera esse esforço, quem mobiliza a sociedade, quem monta um plano de comunicação, com transparência, quem senta com os estados e municípios, quem convoca as forças vivas do país para somar esforços. Economia e saúde sentam juntos e discutem o que tem que ser feito. Um país tão desigual como esse, as políticas têm que ser intersetoriais. Política de emprego, política econômica, política alimentar, de saúde, de educação, tem que estar juntas, dialogando, conversando. O governo federal e o presidente da República, liderando esse processo, fizeram exatamente o contrário. Apostaram de que o vírus ia sumir. Não, isso vai sumir. Isso é um vírus respiratório como todos os outros que tem por aí. Vocês lembram do Osmar Terra falando dessa besteira? Apostou e apostou errado. Apostou que havia medicamentos que tomados precocemente poderiam impactar a evolução da doença, aí disseminaram na população, com a ajuda de médicos, inclusive, que é deplorável, e de entidades médicas, essa farsa do tratamento precoce, ao invés de sentar com o Butantan e o Manguinhos e chamar os cientistas e o PNI, que é o melhor programa de vacinação do mundo, lá em maio, começar já a prospectar as vacinas candidatas e fazer pré-contratos. Não fizeram nada disso, pelo contrário, o presidente atacou as vacinas o tempo todo, de maneira reiterada, sustentada, repetida. Criou-se uma falsa dicotomia entre economia e saúde. Nós temos que garantir empregos, porque o desemprego também mata. Vários estudos já demonstram que os países que fizeram uma política sanitária de distanciamento, uso de máscara e outras estratégias de maneira planejada e organizada, saíram para a recuperação da sua economia melhor. E, por fim, o governo desprezou os cientistas e a saúde pública. Simplesmente não há diálogo, não há prioridade. Então, desse modo, o resultado é esse que nós estamos vendo aí. Quer dizer, já tem especialistas dizendo, o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, que se nós tivéssemos ido bem, se tivéssemos tido tudo isso, já que nós temos o SUS e temos o PNI, nós poderíamos estar hoje com menos de 60 mil mortes. Estamos com mais de 270 mil.
Ministro, justamente sobre a questão das vacinas, medicamentos, tudo isso que o senhor ponderou, inclusive dessa defesa de medicamentos por parte do governo federal que não tinham eficácia comprovada. A Anvisa, nos últimos dias, especialmente na sexta-feira, mudou um pouco, inclusive o foco, né? Tentando até se descolar do governo. O presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, chegou até a fazer uma fala bem contundente contra o negacionismo e a Anvisa aprovou, né, numa tacada só, algumas vacinas para uso emergencial, também aquele medicamento, o Remdesivir, que é usado para pessoas que estão em quadros agravados para diminuir o tempo de internação. Eu queria saber como que o senhor avalia essa ação da Anvisa. Bom, a Anvisa rompeu com a postura do presidente ali quando ela deu a autorização emergencial para uso da vacina do Butantan e da Fiocruz. Vocês lembram que ali foi dito de público em rede nacional que o tal tratamento precoce não funciona. E o que funciona é distanciamento, uso de máscaras, higiene das mãos e as vacinas. Então, eu acho que ontem a Anvisa reitera esse afastamento, o que é salutar, porque a Anvisa tem um quadro técnico muito competente, concursado, é uma das agências regulatórias mais respeitadas do mundo. O Brasil pode se orgulhar da Anvisa, e ainda bem que a Anvisa tomou essa postura, demonstrando que ali não há nenhuma possibilidade de influências alienígenas, deletérias, exóticas, vamos dizer assim, que é essa interferência obscena que o presidente cotidianamente assume. Ele deu uma recuadazinha depois do discurso brilhante do presidente Lula, né? Porque aí pegava muito mal e não fazia nada. Então ele fingiu que botou a máscara, mas logo depois ele esculhambou os governadores, falou estado de sítio, enfim, ele vomitou os impropérios, palavras de baixo calão e impropriedades de sempre. Doutor Temporão, essa semana também, né, quer dizer, o início do mês de março, o ministro da Saúde trouxe um calendário de vacinação com outros imunizantes. Mas aí, dia após dia também, esse número de imunizantes eles foram caindo ao decorrer do que era previsto inicialmente. A minha pergunta para o senhor a continuar nesse ritmo aí, a população brasileira tem alguma perspectiva de ser imunizada até o final do ano? Então, aqui no Rio de Janeiro, ontem, a vacinação foi interrompida por falta de doses. Isso é muito ruim, por quê? Porque isso cria o quê? Cria insegurança na população. A população não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, os óbitos aumentam, os leitos de UTI escasseiam, o vírus continua circulando e o ministro não consegue sequer dizer para a sociedade de maneira clara, organizada, quantas doses serão liberadas, quando, em que mês, através de que cronograma. Isso demonstra a falta de planejamento e a falta de diálogo, inclusive falta de senso de timing político. Porque uma boa comunicação, com transparência, com clareza para a sociedade, é extremamente importante nesse momento. Muito importante. Isso não é para amador. Tem que saber fazer. Tem que chamar gente que entende de comunicação. Essa é uma dimensão, mas tem um outro lado. Como não houve um planejamento adequado, e nós sabemos, vamos ser justos, a Fiocruz e o Butantan estão fazendo um esforço incrível. Mas todo esse processo, onde o Brasil, infelizmente, ainda depende do princípio ativo produzido na China, cria fragilidades. Se atrasa o cronograma na China por algum motivo, atrasa a chegada do princípio ativo. Se atrasa a chegada do princípio ativo, atrasa o prazo que eu havia me comprometido a entregar as vacinas. Então, essa vulnerabilidade brasileira que tem que ser enfrentada, é uma outra discussão muito importante para o futuro, ela faz parte. É compreensível que a Fiocruz, olha, infelizmente eu não vou poder entregar X, vou entregar Y. Mas veja, se nós tivéssemos lá atrás fechado contratos com as outras vacinas, com a Janssen, com a Moderna, Pfizer, Sputnik, montado um conjunto de vacinas que, ao lado das vacinas do Butantan e da Fiocruz, fossem imediatamente colocadas à disposição da população, nós não estaríamos com 10 milhões de pessoas vacinadas, que é o nosso número até agora. Nós já estaríamos com 40, ou até mais. Porque o PNI tem essa capacidade. Ele já demonstrou essa capacidade ao longo do tempo.
Infelizmente, nós perdemos essa oportunidade. Agora estamos nessa situação extremamente delicada. O vírus circula, os governadores e prefeitos abandonados pelo governo federal estão se virando, fazendo o que podem, e essa é uma reflexão importante. Veja, nós perdemos a inteligência epidemiológica. O que é isso? O Ministério da Saúde, os cientistas que assessoram o Ministério, têm que estar o tempo todo fazendo estudos, pesquisas, claro, com a ajuda das universidades, dos institutos, né, para ver tendências, padrão de circulação, que medidas têm que ser tomadas em determinada região. É um país muito grande, muito complexo. Nós perdemos isso tudo. Então agora os governadores e prefeitos estão por sua própria conta. Isso é muito ruim, isso é precário, porque medidas erradas são tomadas, equívocos são tomados, outras medidas deixam de ser tomadas. Então é o pior dos cenários. Vacinação lenta, circulação de cepas mutantes e poucos leitos de retaguarda. O Brasil vive hoje o pior cenário desde o início da pandemia no ano passado. Ministro, sobre o pior cenário, enfim, que de fato é o que a gente está vendo acontecer, pesquisas inclusive indicam que a cada 5 pessoas hospitalizadas, uma morre antes de conseguir vaga na UTI, com quadros agravados, evidentemente, e aí entra-se no lockdown, né, tão discutido. E o Bolsonaro comumente desqualifica a eficiência do lockdown, tenta, né? Dizendo, vivemos há 1 ano em lockdown e não funcionou. Só que, na verdade, a gente não teve um lockdown. E aí eu queria saber do senhor o que seria um lockdown eficiente, eficaz, considerando o momento absolutamente emergencial que a gente está vivendo. Então, nós perdemos essas oportunidades. Porque se a gente voltar no tempo, você vai lembrar que o padrão de circulação do vírus ele é diferente, né? Ele entrou no Brasil pela região amazônica, né, e também pelas algumas das grandes capitais do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E ele começou um processo de disseminação nas regiões metropolitanas e se interiorizando. E em nenhum momento a gente conseguiu um padrão de isolamento acima de 55%, 60%, não mais do que isso. Isso faz o quê? Com que aquele R, aquele númerozinho que mede a velocidade de disseminação do vírus, esse número tem que estar abaixo de 1. E ele sempre esteve no Brasil oscilando acima de 1. Significa que o número de pessoas que cada pessoa contaminada transmite está alto. E a velocidade do vírus aumenta. A gente nunca conseguiu fazer realmente o quê? Um fechamento organizado, como a Europa fez, alguns estados americanos fizeram, a Nova Zelândia fez, a Austrália fez e outros países fizeram. A gente nunca fez. Foi tudo muito parcial. E aí eu queria destacar um ponto. O Brasil é diferente. Como é que você faz uma coisa como essa num país rico, a França, a Itália, e Portugal, um país de 10 milhões de habitantes? Aqui, como é que você faz isso com 40 milhões de pessoas sem qualquer tipo de proteção social, que trabalham por conta própria, dependem do trabalho de hoje para comprar a comida de logo mais à noite, e o número de desempregados muito grande? Quer dizer, você tem que ter uma visão intersetorial. Você tem que ter uma política muito integrada e articulada que mobilize, inclusive, o setor privado, organizações não governamentais, movimentos políticos, liderado por quem? Pelo presidente da República. Em todo mundo foi assim. O único presidente da República que ainda não foi vacinado em público foi o Bolsonaro. O único membro do G20. Então, na verdade, o que nós tivemos foi uma postura de permanente enfrentamento da razão, da ciência, das boas práticas, das recomendações dos organismos internacionais, inclusive de recomendações do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que falam exatamente o contrário em relação a essa relação economia-saúde. Então, nós temos aí omissão, descaso, incompetência, embora a professora Deise Ventura da USP sustente, eu acho que é uma tese a ser discutida, que não é bem isso não. Trata-se de um projeto. Ou seja, foi feito um diagnóstico, foi definida uma estratégia e ela pode ser sintetizada no comportamento do presidente da República. Ministro, os avisos foram dados desde o final do ano passado de que, se medidas concretas de fato não fossem tomadas, o Brasil ia ultrapassar recordes de mortes diárias de mais de 3 mil mortes por dia e, possivelmente, a gente chegaria em junho, julho
com cerca de 500 mil mortos. Eu queria a sua avaliação sobre essas possibilidades e se de fato essas medidas de conter o avanço da pandemia no Brasil foram tardias demais. Foram tardias. Foram equivocadas a liberação para aglomerações no fim do ano, Natal, Carnaval, as cenas deploráveis aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, de aglomerações, festas clandestinas, tudo muito ruim. Houve eu diria de um lado, o brasileiro tem uma cultura de automedicação muito importante, né? Todo mundo adora tomar um remédio sem prescrição médica. Então, quando você alia isso, a forte propaganda de que tem custo de remédios que funcionariam para prevenir a doença, para tratar a doença, você estimula o quê? Comportamento irresponsável. As pessoas passam a não usar máscara, compram esses medicamentos e passam a tomar de modo preventivo, não funciona, pode até causar efeitos colaterais, né? E cria uma sensação de falsa proteção. Então, o pessoal está dizendo aí que esse remédio funciona. Então, para que eu tenho que me preocupar em manter distanciamento e usar máscara e manter as medidas de higiene? Eu vou fazer mais. Inclusive, copiando, né, o comportamento do próprio presidente, né, que toda hora está fazendo aglomeração, não usa máscara e fala essas coisas todas, prescrevendo medicamentos que não funcionam. Então, quando você alia isso, a questão social que é grave, a interrupção do auxílio emergencial em dezembro, e agora parece que volta magrinho, 250 reais. O que vai acontecer com isso? Isso aí dá conta das demandas e necessidades das famílias? Das 50 ou quase 60 milhões de famílias que vão precisar dessa ajuda? Então, está tudo de ponta cabeça aqui no Brasil, está tudo errado. Esses números que aí estão, que estão escandalizando todo mundo, que vão deixar uma cicatriz profunda que nunca mais será removida do tecido social brasileiro, que são essas mais de 270 mil mortes. Sim, é possível que cheguemos ao meio do ano com um número muito mais expressivo de mortes. O cientista Nicoleles alertou a semana passada que poderíamos chegar a 3 mil óbitos por dia. São projeções baseadas em quê? Em dados, em evidências científicas, evidências epidemiológicas. E é profundamente deplorável. A única ferramenta que nós teríamos nesse momento seria aliar uma velocidade boa de vacinação, nós não estamos tendo porque não temos doses de vacinas, a medidas restritivas, que estão sendo tomadas de maneira muito heterogênea. São Paulo está numa situação muito crítica agora e parece que agora a tendência é fechar praticamente tudo, né? Mas outros estados, medidas são tomadas de maneira tímida. Não está se olhando a questão macro-regional. Não adianta fechar o meu município e do outro lado continuar aberto. E tudo isso deveria estar sendo orientado, discutido, estimulado e dando evidências para o processo de tomada de decisão de governadores e prefeitos, por quem? Pela autoridade sanitária máxima, o Ministério da Saúde. Isso se perdeu. Sobre isso, a autoridade máxima, que seria o ministro da Saúde, então o senhor acha que o Pazuello está fazendo hora extra no Ministério da Saúde? É a minha primeira pergunta. E a segunda, vamos supor que se trocasse, né? Que fosse colocada uma outra pessoa no lugar do Pazuello. Será que ele teria liberdade, considerando o Jair Bolsonaro, né, que a gente tem como presidente? Olha, eu acho pouco provável, porque, na verdade, teria que mudar tudo. Você teria que fazer, assim, uma autocrítica. Olha, errei, não é nada disso. Ivermectina e hidroxicloroquina não funcionam. O que funciona é máscara, isolamento. Vamos buscar mais vacina. O que está acontecendo na prática? Nós estamos vendo o quê? Uma grande movimentação da sociedade de um lado. Muita pressão das entidades, instituições, movimentos, defesa da vida, defesa da vacina. Segundo, uma concertação de governadores e de prefeitos. A Frente Nacional de Prefeitos, o Consórcio Nordeste e outros governadores, já são mais de 20 governadores, né, se aliaram a pressionar o governo, inclusive aprovando uma lei que permite aos governadores e prefeitos comprarem diretamente vacinas e alocarem no PNI. Então, esse esforço é que está tentando fazer frente à absoluta ausência de liderança do presidente, do governo federal, e a absoluta ausência da tal autoridade sanitária nacional, que é o Ministério da Saúde. Então, se não mudar todo o enfoque, se não chamar a ciência, olha, pessoal, acabou.
Vamos trabalhar agora com cientista, com epidemiólogo, com sanitarista, vamos botar gente que entende de saúde, de política social e vamos fazer o que tem que ser feito. Não vai acontecer. Eu propus, numa entrevista ao jornal o Globo, que a única saída seria afastar o presidente e constituir um governo de salvação nacional. Mas todos os pedidos de afastamento estão engavetados, estão lá dormindo na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. O que seria excelente, né? Uma pena. Enfim. Conversamos com José Gomes Temporão, médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde. Temporão, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima. Foi um grande prazer, um abraço para todos, até a próxima.